Eu vou falar o quê, tá ligado? Assim, 3-1 no placar, aí você olha e fala, pô, 3-1 é só 2 gols de diferença, não é goleada, não é humilhação e tal. Pô, goleada talvez não seja, mas humilhação definitivamente é. No final do último jogo, o Paiva, técnico, ele pegou a coletiva pra falar, pra reclamar que a torcida tá vaiando demais. Pô, nunca vi, ele falando, nunca vi uma torcida que vai a tanto jogador quanto a torcida do Vasco. É a torcida que tá errado de vaiar, né? Vamos lá, gente. Hoje o Vasco veio a campo com esse time aqui, um time horroroso. Eu já sabia que a gente ia mal contra o Corinthians, tá ligado? O Corinthians normalmente é um time enjoado, principalmente lá no estádio deles. Quando a gente ganhou de 2-0 no começo do ano, era completamente outro cenário, outros jogadores em campo. O Corinthians tava mal e a gente tava bem. Agora deu um 360, tudo cagou de novo. E aí o que acontece é o seguinte, o Vasco entra em campo com mais um 4-3-3. O Paiva, eu vou reclamar de todo mundo aqui agora, tá? Não tem nem condições. O Paiva tá na merda. O Paiva, ele tá chapando na linguiça. O Paiva, ele não larga a mão desse 4-3-3 nunca. Disclaimer que tem que ser feito. Tá, realmente ele rendeu mais do que esperado. É um técnico interino que a gente mal conhecia direito. A gente chegou na semifinal da Copa do Brasil e a gente perde 4 jogos seguidos e mesmo assim só se forçar muito que dá pra falar em rebaixamento. Não dá pra falar. Então, beleza, ele rendeu mais do que o esperado. Dito isso, meu Deus do céu, o Vasco não joga bola há 2 meses. Mais uma vez um 4-3-3. E qual que é o problema? Eu odeio essa formação tática? Não, até uso no FIFA. Porém, não tá funcionando. E aí aquilo, cara, existe aquele ditado que time que tá ganhando não mexe. Aqui o time tá perdendo e também não mexe. Trocam-se as peças, mas não a formação. Hoje a defesa é mais do mesmo. Galdamés titular no meio de campo. Ah, cara, 30ª lá vai Paulinha, 30ª lá vai Paulada, rodada do Campeonato Brasileiro, meu meio campo tem Galdamés. Aí você olha no ataque, Leandrinho, atacante titular, ele é lateral. Puma, atacante titular, também é lateral. O Vasco, ele é um apanhado, ele é uma bagunça. E claro, tem muito jogador machucado, tá ligado? O Adson, o DVD, o Paulinho. É verdade, tem muito jogador machucado. Mas, meu Deus do céu, não era pra estar tão ruim quanto tá. Enfim, do lado do Corinthians, as coisas também não estavam tudo boa, tá ligado? Eu tinha, assim, a sensação que o Corinthians ia passar o caminhão na gente, mas principalmente no começo do jogo eu não esperava tanto. Porém, se você para pra ver, pô, o Corinthians também tinha jogadores a menos, né? O Corinthians estava sem o Memphis, que é o jogador mais caro do elenco, e tava sem o Yuri Alberto, que, piadas à parte, é o cara que mais fez gols no ano pro time do Corinthians. Dito isso, como é que começa? Romero tentando fazer gol de voleio na gente. Surpreende alguém isso aqui? Não. Como eu falei, sinceramente, eu tô desde o começo da semana esperando goleada em live. Tô falando, cara, vai dar merda, vai ser um jogo ruim, mas assim, principalmente que foi o primeiro tempo, foi horroroso. Não é que o Vasco não jogou, o Vasco tava completamente falecido dentro de campo. No segundo, o Corinthians meio que segurou o jogo, cansou, acabou a bateria, tipo assim, vamos só garantir vitória, show de bola. Mas 1 minuto de jogo, o Romero tentando fazer gol de voleio. O Romero contra o Vasco, ele vira o Pelé. Eu não sei o que acontece. Ano passado teve aquele jogo, se eu não me engano, foi 4-2, que eu tava jurando que a gente ia cair e graças a Deus não caímos. Mas assim, o Romero naquele dia acabou com o Vasco, comeu a gente com arroz e feijão. E assim, durante a semana tinha muita gente falando, pô, Josão, mas eu acho que vai dar bom. Eu acho que vai dar bom. A pessoa não tá vendo o jogo. Não, eu acho que vai dar bom porque eles estão sem o Memphis e sem o Yuri. E eu acho que vai vir o Pedro Raul. Gente, existe o Romero. E existe o Thales Magno. E existe qualquer... Cara, só de ter o Garro no meio de campo já é melhor do que 80% do time do Vasco inteiro. Enfim, depois desse lance aqui que acaba não dando é nada, o que a gente vai ter é uma bagunça. Olha isso aqui. A bola vem no ataque e aí o Léo Jardim tem que sair lá do gol, jogar de zagueiro, porque o time não tem zagueiro. Aí, muvuca, bagunça tudo, perde a bola, chute de fora da área sem goleiro. O Piton tira. Olha a confusão que é o Vasco. Se isso aqui fosse no final do jogo, às vezes, tá ligado? O time já tá meio cansado, às vezes... 10 minutos. 10 minutos do primeiro tempo. Aí o que acontece depois? Gol, Gustavo Henrique, que é muito alto, quase 2 metros de altura, mas, olha só, cruzamento do Garro, que é muito bom jogador, bola na área, repara uma coisa, cabeceia o Gustavo Henrique, já ia falar Paulo Henrique. Você reparou numa paradinha? O quê? Olha a marcação do time do Vasco. Tá aqui o Gustavo, tem 1, 2, 3 jogadores para marcar que é o Thales Magno, e aqui tem 3 caras para 2. Tá tudo errado. E aí, se você pega para ver, este aqui, salvo engano, mas eu acho que eu não tô enganado, é o Piton. Pela chuteira azul, me confirma, é o Piton, que não é alto, que tá marcando, que é o único cara que tava ali para marcar, um jogador de quase 2 metros de altura. Enfim, faz aqui o gol Corinthians, 1-0, um gol tipo no comecinho mesmo. Neste momento aqui, eu até anotei, vem aqui pros números, nesse momento o Corinthians estava com 73% de posse de bola.
Normalmente, quando tem um time com muito mais posse de bola do que o outro, é porque o time que tá com mais posse de bola, ele tá atrás, segurando. É aquela posse de bola lá, Fernando Diniz, que não dá muito em nada, tá ligado? Mas não, o Corinthians, ele tava atacando, e mesmo estando no ataque, ele tinha 73% de posse de bola. Esse aqui foi o primeiro gol, mas como a gente viu, teve o lance de voleio, teve cabeçada, o Vasco entrou com 4 laterais em campo, né? Porque tem os dois normais, Paulo Henrique e Lucas Piton, mas também tem Leandro e Pumita. E aí, se você for ver, pô, talvez dava pra você imaginar, tipo, cara, o Paiva, talvez ele só não queira ser goleado, né? 4 laterais, por mais que teoricamente os caras estão ali de atacantes, eles vão jogar um pouco mais recuado, então assim, o Vasco vem pra defender, né? Não, porque não consegue. O Vasco, tipo assim, aparentemente até entendeu que a situação não era favorável e, mano, vamos tentar segurar um pouco mais, mas não tinha. Tinha número em campo, mas número não joga bola. Certo? Tinha jogador lá para não fazer nada. Gol deles aqui, um amasso do Corinthians. Esse aqui, o primeiro gol, toda errada a marcação do Vasco. E isso é um negócio que vai voltar a se repetir muitas vezes. A gente vai ver aqui. Depois, na sequência, você nem piscou o gol do Garro. Ai, meu Deus do céu. Olha só esse gol aqui. A bola vem. Olha só, ele recebe, ninguém marca, ele chuta e o Léo Jardim aceita. E aí muita gente vai lá e, pô, vai levantar a pauta. Dá pra reclamar do Léo Jardim? Cara, realmente falhou o Léo, tá ligado? Não tem muito, a bola passa meio que fácil nele, ele chega a encostar nela. Mas eu vou reclamar? Não, porque, olha só isso aqui, mano... Você para pra ver a jogada, olha onde que tava o Léo Pelé. Isso aqui é o atacante, isso aqui é o Léo Pelé. Quem que o Léo Pelé tava marcando? É assim, né? Nem só ele não, tá ligado? É claro que ele é um cara que assim, o nome é até manjado aqui de tanto eu reclamar. Igual eu falei, no lance do primeiro gol também tem um monte de erro de marcação. Quem vai marcar um jogador de 2 metros de altura é o Lucas Piton. Mas olha aqui o Léo Pelé. Cara, nem tem ninguém nesse setor. O time treina durante a semana? Antes do último jogo, sem ser o de hoje, antes do último jogo, o Vasco, se eu não me engano, teve 10 dias de treino, 10 ou 11. E entrou em campo parecendo que não treinou nem um dia. E aí hoje entra em campo mais uma vez. Cara, quem que o Léo Pelé tá marcando aqui, cara? Quem que o Léo Pelé tá marcando? A tristeza... Enfim, na sequência, tá aqui, o Garro comemora. Lembra que eu falei que no primeiro gol, a posse de bola do Corinthians era 73? Nesse momento aqui, eu anotei também, era 77. 77% de posse de bola, metendo 2-0 no placar. E eu tô tentando trazer número para quem talvez não viu o jogo, tentar ter uma dimensão do amasso que foi. Em número de finalizações, eram 5-0. E isso aqui com que? 15 minutos. 5 finalizações a 0. 77% de posse de bola. O Vasco, cara, ele entrou em campo já... grogue, já sabe quando um lutador tá prestes a ser nocauteado? O Vasco começou o jogo e ele já tava tonto, esperando o último golpe pra cair e acabar a luta. O Garro é muito bom, tá? Se tiver que comentar alguma coisa deles aqui, 8 gols no campeonato, e aí se você for ver, cara, ele é meio campo, 8 gols no campeonato. O nosso artilheiro, que é o Verred, tem 9. É culpa do Verred que fez pouco gol, é porque tem uma quantidade absurda de mula do lado dele. Eu acho que é a segunda opção. Muito bom jogador, a gente precisa de uns caras desse, a gente não tem, mas o Galdamez tá aqui, então tá de boa. Agora... Depois, pessoal, o que a gente vai ter? 3-0, mais um gol dos caras. Vamos ver aqui, olha só. Olha o Galdamez. Falando nele, a bola vai vir. O Galdamez afasta que nem a bunda dele. E aí, de novo, o Garro chuta. Golaço. Sai aqui pra comemorar. 3-0. Assim, nesse momento aqui, se fosse uma pelada, sabe, futebol com seus amigos... Esse é o momento que você olha assim pra galera do outro time e fala, pô, vamos trocar um jogador? Tá muito descomparado os times, né? Porque, assim, quando a pelada tá, tipo, muito fácil, fica até sem graça, tá ligado? Era essa vibe que tava. Assim, se fosse um jogo amador, talvez o cara ia embora, porque acabou. E aí o quê? 24 minutos. Um completo de um amasso. E, cara, obviamente eu tô aqui chovendo no molhado. Eu já falei nos últimos vídeos dos últimos jogos que o Vasco não vem jogando. O problema não é nem perder, o problema é nem jogar. O problema é não jogar. O Vasco não joga bola, mais uma vez. Da última vez foi só 1-0 e aí parece que tudo de boa, tá ligado? Porque, pô, perder de 1-0 acontece. Mas aí se você para ver o jogo, no jogo passado foram 90 minutos e nenhum chute no gol. Tipo, teve finalização, mas que chegou no gol não teve nenhum chute. Hoje teve. Mas adiantou o quê?
Enfim, amasso dos caras, completamente um amasso. E aí, como eu falei, pô, se fosse pelado, você troca os jogadores. Como não é, como é futebol profissional, o Vasco fez alterações ainda no primeiro tempo. Entra Maicon e Emerson Rodrigues. E depois disso não acontece mais nada relevante. Termina o primeiro tempo, 3-0. Assim, bem naquele clima do 6-1 do Flamengo. O amasso era parecido, tá ligado? O Vasco, nesse momento aqui, ele passou a ter 3 zagueiros. E aí era claramente o Paiva, tipo, fechando a casa porque ganhar já não dava mais, nem empatar. Vamos só evitar, tipo, um 7-0, tá ligado? E aí o Vasco fica com João Vitor, Léo Pelé não sai, tá ligado? Léo Pelé fica e Maicon. A minha voz tá até indo embora, eu já tô desistindo aqui. Sabe quem mais fica também? Galdamires. Por quê? Aí sabe quem sai? O Verratti. Cara, eu demorei muito pra vir aqui e realmente falar, pô, não, Paiva, que não sei o que, talvez ele deva ir embora. Não tem mais como defender, tá ligado? É que eu não sei, e sinceramente, o momento nos leva pro contrário. Mas, pô, já demite agora? Olhando o jogo de hoje, eu diria que sim, mas demitir, tipo, pra esse Campeonato Brasileiro, provavelmente faria diferença nenhuma. Quem vai assumir vai ser quem? O Felipe, que eu nem sei o que tá fazendo lá também. Então, assim, pro ano que vem, com certeza. Se existia qualquer micro chance do Paiva ser efetivado, que até hoje não foi, e ficar pro ano que vem, acabou. E tem que acabar. Tá ligado? O time não tem o menor repertório. O time não consegue dar a volta por cima. Eu falava na Copa do Brasil, eu elogiava, por exemplo, o Felipe Luiz, que, pô, o Flamengo jogando contra o próprio Corinthians, perdeu o Bruno Henrique machucado, ele consegue dar a volta por cima, ele consegue superar os obstáculos que aparecem. O Vasco apareceu o obstáculo e o time falou, então tá bom, eu fico por aqui, acabou pra mim o campeonato. Tá ligado? Machucou o jogador, o time falou, então tá bom. Não, mas testa uma formação, não tem. E é foda, cara, igual eu falei, tem um disclaimer de, pô, o Paiva até rendeu mais do que esperado. O Paiva não é o Barbieri, tá ligado? Apesar de que ultimamente tá jogando de forma parecida. Mas, cara, termina o último jogo, e aí eu nem comentei isso aqui em vídeo, porque, obviamente, eu gravo logo depois que termina, então o que é falado nas coletivas, eu não sei aqui agora. Igual, se tiver alguma fala polêmica, se alguém hoje, nesse exato momento, estiver falando um absurdo, eu não sei, porque eu tô aqui gravando, eu não tô vendo. Mas aí, no último jogo, mano, o Vasco já tava a 2 derrotas seguidas, aí perde mais uma, chegando assim na terceira, dentro de casa, e o técnico vai lá e reclama que a torcida tá vaiando. Tá ligado? Os caras vão no meio da semana, tarde da noite, pra ver um jogo debaixo de chuva, de um time que não joga bola, vaia porque o time joga mal, e o técnico reclama na vaia. É o poste mijando no cachorro, pô. Não tem... Assim, depois disso tudo, você chegar e ao invés de pedir desculpa, você falar, pô, mas vocês vaia demais, né? Pô, o Léo Pelé, e ele chega a falar, o Léo Pelé só não é vaiado quando ele faz um jogo perfeito. Pô, será? Assim, só levantando hipótese mesmo, será que a gente pegou birra do Léo Pelé? Porque, sei lá, porque a gente não gosta do corte de cabelo dele? Ou se é porque ele, dia após dia, erra e erra e erra? E assim, igual hoje, o João Vitor também não jogou bosta nenhuma, tá ligado? O João Vitor também fez nada de nada. Vamos pro segundo tempo? Vamos pro segundo tempo, que agora vai melhorar, agora vai. Como eu falei, o Vasco agora com 3 zagueiros, e aí como é que começa o segundo tempo? Com um cruzamento de escanteio dentro da área, olha só, de cabeça sozinho, o André Ramalho finaliza e defende o Léo Jardim, e por essas e outras eu não reclamo do Léo, baita defesa, só que, cara, olha o momento do cabeça, olha a marcação. Completamente. 3 zagueiros. O cara consegue cabecear completamente sozinho. Assim, é levantar a mão pro alto e falar, graças a Deus, pelo menos a gente não tá brigando contra o rebaixamento. Porque o futebol dos últimos 2 meses é de time rebaixado. Por merecimento, nos últimos 2 meses, o Vasco era pra estar caindo. É que o começo do campeonato teve aquela sequência lá de vitórias, foi muito bom. Mas hoje, o futebol do Vasco é horroroso. Tem time que tá literalmente dentro da zona, há mais de, sei lá, 10 rodadas, que tá competindo melhor do que a gente nos últimos 2 meses. O Vasco morreu, gente. O Vasco morreu. Acho que a última fagulha de bom jogo foi aquele lá do 3-2, que o Paí fez 2 gols, mas a gente, mesmo naquele, a gente meteu lá um 3-0 e terminou o jogo só não tomando gol, porque Deus é muito nós. E ajudou. Tá ligado? Porque assim, teve um bate-rebate e por muito pouquinho o Vasco não joga bola. Aí assim, beleza.
Depois disso aqui começou o Corinthians... Não é nem que o Vasco melhorou, é que o Corinthians deu uma murchada, o Corinthians piorou, e aí só falta... Eu tô imaginando agora, só falta os caras chegar na coletiva e falar que, pô, pelo menos no segundo tempo a gente venceu. Só falta isso. Eu não duvido mais nada. Tanto é que gol do Pumita Rodrigues, ele vai lá, como é de costume dele, ele faz um baita de um golaço. Olha só, ele dá o corte aqui, invade a área... Chuta o... Nossa, o Hugo Moura falha feio também. E faz um bonito gol. Tá aqui o Puma. O Puma... Ele é isso. O Puma faz golaço. Do nada, ele faz golaço. Mas, isso aqui não quer dizer nada. O Vasco, como eu falei, pô, que melhora, hein? Caramba, saiu de 3-0 para 3-1. Nossa, tá voando, hein? Ai, gente, depois, ainda na reta final, tem essa falta aqui, que, tipo assim, só não foi vermelho por causa do setor que estava do campo e porque tinha mais um ou dois jogadores ali. Mas isso aqui, se não faz a falta, é mais um gol, tá ligado? E nesse momento, salvo engano, o Pedro Raul já estava em campo. Quando o Ramon Dias, que inclusive o Ramon foi falar... Nossa, velho, tem isso também. O Ramon foi dar aquela coletiva lá falando que o Corinthians é maior que o Vasco e que o Corinthians é melhor. Melhor eu não duvido, não. Ultimamente, melhor eu não duvido nem um pouco. Mas aí, assim... Aquilo soou como uma arrogância e, tipo, uma provocação. E aí o Vasco vai lá e defende a instituição dessa forma, com esse jogo de hoje. Mas, enfim, quando o Ramon Dias chamou o Pedro Raul, eu falei, tá, só falta isso. Pedro Raul vai entrar agora, faz gol na gente, acabou o mundo. Aí é pra desistir mesmo. Mas graças a Deus, não, enfim, era pra ter sido até mais. Teve um chute também do Thales Magno, que a bola passa bem raspando a trave, quase que também o Romero chega pra completar, mas não foi gol, ficou no quase. Enfim, pessoal, conclusão final. O que a gente chega aqui? O Paiva, de fato, não pode continuar pro ano que vem e também não pode ficar reclamando de torcida, não. Reclamar de torcida a essa altura do campeonato, o Vasco sendo o time que é, com o histórico que tem, você tá de sacanagem. Assim, o que a gente comemora ano após ano é não cair. Sendo um time do tamanho que é, tá ligado? Isso aqui não é, sei lá, o Red Bull Bragantino, tá ligado? Isso aqui é o Vasco. E a gente, o máximo que tem pra comemorar, sabe, o meu jogo mais feliz com o time nos últimos anos é ano passado, quando não caiu. Então, assim, o Paiva, eu não sei se já vai ser demitido agora. Se não for também, a essa altura faz pouca diferença. Terminar esse campeonato, eu, pra ser bem sincero, pra ser antidemagogo, se eu quisesse jogar pra galera, se eu quisesse agradar, eu falo, não, tem que demitir agora. Se demitir, legal também, mas se não demitir, fez, termina o campeonato. Foda-se. É que não tá jogando nada, né? Dá ódio. Eu tô lá e cá, eu tô ainda definindo. Mas, pro ano que vem, não pode. Pro ano que vem realmente não tem a menor condição. E aí eu não sei se ele vai ser de fato demitido ou vai simplesmente voltar pra base, porque pra quem não lembra, ele era da base, e aí pra mim tanto faz, se quiser voltar pra base, tudo bem, tá ligado? Mas assim, pro ano que vem não existe a menor possibilidade. Não tem como. E aí aquilo, tá? Parte é culpa do Paiva. Parte também é culpa, óbvio, do Pedrinho, do Felipe Maestro, que faz sei lá o quê, mas principalmente, o que faz o Marcelo Santana ainda nesse time? Esse aqui, pra quem não sabe, mostrando mais uma vez a cara do querido, esse aqui é o nosso atual Paulo Brax. Lembra ano passado que eu enchi o saco do Paulo Brax até dizer chega? O Marcelo Santana, ele junto com o primeiro trabalho do Alexandre Matos, que teve aqui também, eles estão brigando pra conseguir ser ainda mais incompetentes. Gente, olha só, o time do Vasco é pavoroso. E talvez, ano que vem, tenha uma base pra gente imaginar um pouquinho de melhora, porque os caras que estão machucados vão voltar e vão pegar ritmo. E realmente, o Vasco, quando tem Adson, David, Paulinho, Paula, provavelmente vai ser um time menos pior, tá ligado? Mas, beleza. Ainda existe a desculpa que no ataque a gente teve muita lesão. Beleza. E na defesa, teve lesão ou o time foi completamente mal montado? Pra quê? Mais uma vez, pra que veio o Souza? Pra que veio o Alex Teixeira? Que joga... Até minha avó entra em campo, mas eles não. O Esforça sumiu nesse time. O Maxime entrou outro dia e parecia que, meu Deus do céu, parecia eu jogando bola. O bagulho mais absurdo do mundo. O Emerson Rodrigues vira reserva do nada. Tá ligado? Aí, como eu tava falando, o negócio é o seguinte. Um monte de contratação relativamente barata, mas de 10 em 10, em 15 milhões, a gente gastou pra caramba. A gente supostamente tem a sexta folha salarial mais alta do país e a gente definitivamente não tem o sexto melhor futebol e, como eu tava dizendo, o ataque ainda tem a desculpa de ter muita lesão. Na defesa tem? Não. Quem que tá machucado na defesa? Quem que seria titular, mas só não tá sendo titular porque tá machucado? Não tem ninguém, certo? Não tem. A nossa defesa é realmente isso aí. É Maicon, Léo Pelé, João Vitor e os dois laterais ali. Mesmo assim, mesmo não tendo lesão relevante na defesa, a gente tem a segunda
pior defesa do Campeonato Brasileiro. Atrás da gente, com o pior desempenho, só o lanterna do campeonato. Então, assim, o ataque ainda tem a desculpa lá que, não, tá machucado isso, mesmo assim ainda não comprei ideia, tá ligado? Mas a defesa não tem ninguém machucado. A gente tem um baita de um goleiro que ainda tem isso. Imagina se o goleiro fosse ruim. A gente ainda tem um baita de um goleiro e mesmo assim tem a segunda pior defesa do Campeonato Brasileiro. Só o lanterna tá pior do que a gente. O vice-lanterna tá melhor. O vice-lanterna. Assim, 4 derrotas seguidas, tá ligado? Não deve brigar pra cair, graças a Deus. Porque, primeiro, que tem um monte de combinação. E segundo, que o calendário daqui pra frente não é tão difícil assim. Mas, cara, é ridículo. Aí é aquilo, nós continua com o Marcelo Santana ano que vem. Ele que montou esse time. Pergunta lá pra ele, tá bom? Era, assim... Em jogos assim, era pra ser obrigatório. Esses caras que montaram o elenco que tá jogando essa bolinha de nada, era pra ser obrigatório esses caras dar a cara na coletiva. Que aí vai lá, vai, sei lá, colocar o Paiva, tá ligado? Era pra ser obrigatório. Mano, presta conta. E aí? E esses caras, tudo que você comprou? Cadê? Beleza. Quem tá acima do Marcelo Santana? Pedrinho, vai manter? A gente vai mais um ano? Cara, parecia que ia ser um ano muito mais tranquilo, mas termina de forma ridícula. Tem o que? Mais 3 rodadas de Brasileirão? 4? Já até perdi a linha. Acho que é 3 ou 4, um negócio assim. Horroroso, gente. Horroroso. É nóis, obrigado, valeu. Nossa, não tem a menor condição. Só faltava o Pedro Raul, tá ligado?